Boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus. Muito bom estarmos juntos. Vamos nos aproximando do final de 2025, nos aproximando do início de 2026. Pode-se dizer que é uma convenção, mas também precisamos dizer, nós que acreditamos em energia, nós que acreditamos na força do pensamento, que uma crença, embora convencional, ou seja, relativa a uma convenção, uma crença que seja compartilhada por bilhões de pessoas, terá necessariamente uma força extraordinária. A passagem de ano é um momento das nossas vidas marcadas por saudades, marcadas por avaliações, uma época marcada por esperança. Não há ser, mesmo mais amargurado, que não cultive, que não expresse, que não alimente no seu coração a esperança nesse momento do ano. Há uma música de Raul Seixas que repete principalmente a seguinte frase: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Daí a força da crença de um novo momento na passagem de ano. Daí a força nas crenças que se cultiva nessa época. A internet está cheia de previsões e todas que eu vi até agora são nefastas, são sombrias, como aliás em todos os anos. Parece que nós cultivamos esse tipo de previsão. Terremotos, novos vírus, ampliação dos conflitos internacionais, apagões, tudo isso vem povoando o imaginário das pessoas. E lembrando lá do verso de Raul Seixas, não sei se a letra foi dele, mas se todos nós cultivarmos essas previsões nefastas, nós alimentaremos a sua possibilidade de realização. Sonho que se sonha junto é realidade. A crença, mais que a crença, a certeza de estarmos num hospital ou numa escola perfeitos, nos dará outra atitude, não apenas na passagem do ano, mas na vida. A certeza de que absolutamente tudo é terapêutico, tudo é para o nosso diagnóstico, para a nossa cura. Tudo é pedagógico, tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso despertar. Desconstrói uma das forças mais poderosamente destrutivas das nossas mentes, o medo. Porque o medo não se supera com coragem, como supõem os filmes de ação, os heróis.
medo se desconstrói com fé. Aquele que realmente acredita na bondade, na perfeição, no poder absoluto de Deus, temerá o quê? Não é? Que nesse hospital perfeito, que nessa escola perfeita, nós façamos parte do nosso aprendizado, façamos parte da nossa cura, pela atitude da boa vontade, da compaixão, da fé. Esses são nossos desejos de hoje para todos nós nesse final de ano. Que assim seja. Muito bem. Vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com isso que nós falamos até agora. Ressurreição. Ressurreição. Agora que o ano de 2025 está morrendo, e é preciso que ele morra para dar início a 2026, precisamos lembrar da fabulosa passagem que ocorreu, segundo os evangelhos, depois do batismo de Jesus por João Batista, quando chegaram até João alguns escribas e fariseus que haviam, supunham eles com uma enorme perspicácia, encontrado uma maneira de resolver dois problemas com uma ação só, matar dois coelhos com uma cajadada só. Pensaram eles em jogar João Batista contra Jesus. João Batista, que era um profeta já estabelecido, João Batista que era conhecido pelo vigor da sua pregação, da sua postura, se voltasse o seu, digamos, canhão verbal, seu canhão espiritual contra Jesus, os escribas e fariseus eliminariam duas fontes do que eles viam como o grande problema daquele momento, a grande ameaça ao seu poder. Chegaram a João, lembramos nós, logo depois do batismo, e disseram: João, você se lembra daquele a quem você batizou? Aquele que você se referiu com palavras tão honrosas? Pois ele, João, ele está pregando e está reunindo mais gente que você, João. Olha só. João, porém, disse para eles, baseado no que havia dito já antes: mas eu não lhes falei que eu não sou digno de atar os fios da sandália de Jesus? Que bom que ele esteja reunindo mais gente, porque é preciso agora que eu diminua para que ele cresça. Havia sido anunciado pelos profetas há séculos antes da chegada de João Batista e Jesus que Elias voltaria para preparar o terreno para o Messias. Foi isso que João Batista fez, como o próprio Jesus confirmou. João Batista era o Elias que voltou, atestando a reencarnação. Pois bem, João, àquela altura, havia realizado a sua tarefa. O terreno que havia de ser preparado já estava preparado com a sua pregação. Mas essa frase que ele trouxe para os escribas e fariseus tem um enorme significado.
na nossa expansão espiritual, na expansão espiritual de qualquer criatura humana. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Assim como Maria havia dito antes, faça-se na serva a vontade do Senhor. Assim como Jesus nos acostumou a dizer, a repetir no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Assim como Paulo de Tarso, nas suas cartas, havia dito que trazemos um homem novo em nós, que é preciso que o homem velho morra para o homem novo nascer. Como também havia colocado Siddhartha Gautama, o Buda, ao propor que nós trazemos um eu maior dentro desse eu menor com o qual nos identificamos. É a confluência de diversos sinais. A psicanálise falando do ego como a máscara, o self como a essência, a filosofia falando da aparência e da essência, é uma confluência geral. O hinduísmo falou de Maya, a grande ilusão da matéria. O cinema falou de Matrix, a ilusão interesseira a que o mundo está atirado pelos manipuladores. Tudo conflui para essa passagem de hoje. A ideia de morte e de renascer, somente aqueles que renascerem na matéria e no espírito entrarão no reino dos céus, disse Jesus para um alto representante do Sinédrio. E viveu Jesus essa mesma passagem. Primeiro, com Lázaro. Segundo, em si mesmo, morrendo e ressuscitando. Hoje é levada até Emmanuel, nesse livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, a questão de Lázaro, buscando o simbolismo que há por trás da passagem. Vamos lá? Trata-se da questão 317, que é levada a Emmanuel nos seguintes termos: a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Com a introdução que fizemos, esperamos nós tenhamos estimulado cada um aqui desse grupo a relacionar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus, o homem novo e o homem velho de Paulo, a vontade do Senhor na escrava de Maria, o self e o ego, a aparência e a essência, o eu menor com o eu maior. Vamos ver a resposta de Emmanuel. O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor. Lázaro era uma pessoa muito conhecida no ambiente de Jerusalém, e a sua morte foi também muito divulgada, recebendo um enterro muito concorrido. A sua ressurreição, portanto, teve um enorme impacto. Jesus já havia acordado uma menina que estava para ser enterrada. A filha de Jairo também já tinha passado por isso.
Mas Lázaro, esse personagem célebre nos todos os altos círculos de Israel, de Jerusalém, cumpria uma função única dentro da missão de Jesus. Então Emmanuel diz que o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, um atestado que Deus proporcionava a Jesus como um chacoalhão, como uma mensagem à humanidade, ressaltando, evidenciando os poderes, a missão, o messianato de Jesus na Terra. Era uma espécie de última chance para que a humanidade acordasse de seus interesses, da defesa dos seus interesses, para ver a transformação do mundo que Deus estava trazendo. Então, o episódio de Lázaro é um selo divino identificando a passagem do Senhor na Terra, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, mostrando seus imensos poderes, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Lázaro, quando Jesus se aproximou e ordenou que fosse removida a pedra que cobria o túmulo de Lázaro, já cheirava mal, dizem os evangelhos, pois estava ali há 4 dias. A violência, o abuso sexual, a pedofilia, o feminicídio, as guerras, a indústria farmacêutica e suas estratégias, a estrutura financeira do mundo, como que vampirizando todas as entes, os entes trabalhadores, todos os entes econômicos. São inúmeras as faces dessa humanidade que apodrece, que cheira mal, que está morrendo. O que fazer diante dela? Então, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Então, continuando a lembrar a passagem da ressurreição de Lázaro, retirada a pedra do túmulo, contam os textos sagrados que Jesus ergueu sua voz e ordenou a saída de Lázaro. Que quando Jesus deu essa ordem, as pessoas todas duvidaram, riram, ridicularizaram o que estava acontecendo. Olha que símbolo fantástico. Se Lázaro representa a humanidade, as pessoas que duvidaram estão por toda parte. As pessoas que duvidaram estão dentro de nós. Como receber o chamado de Jesus para que ele levantasse e saísse do túmulo? Se ele já estava morto há 4 dias, essa humanidade já tem se fragmentado, se agredido nas guerras, nos abusos intrafamiliares, nas
no feminicídio, na opressão às mulheres, aos negros, aos homossexuais. Há milênios. Como poderá essa humanidade acordar agora? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que essa humanidade ainda tem jeito? Que há pelo menos uma parcela dentro dela que é capaz de atender ao chamamento do Cristo? Será que a gente ainda acredita nisso? Será que acreditamos que nós mesmos ainda podemos ter lugar e levantar do nosso túmulo? Pois Lázaro levantou. Mas levantando, ele tinha um desafio grande para se locomover, porque naquela época o corpo dos falecidos era envolto em faixas. Ele estava envolto em faixas. Portanto, tinha uma enorme dificuldade para caminhar. Quando saiu do túmulo, ele ordenou às irmãs de Lázaro e a seus discípulos que fossem até Lázaro e tirassem as faixas que o bloqueavam. Nós, minha amiga, meus amigos, não precisamos estar livres, não precisamos estar emancipados para encontrar e para ouvir e para atender o chamado de Jesus. Precisa haver dentro de nós uma vontade férrea de, lutando contra a dúvida ambiente, levantar do nosso túmulo. Se nós fizermos isso, contaremos com amigos, contaremos com enviados do Mestre, que aí sim nos libertarão das nossas crenças, dos nossos envoltórios, que nos prendem, que nos impedem de nos mover. Então não é preciso ser um sacerdote, ser um santo, ser um luminar, um líder religioso, para sermos salvos. Precisamos simplesmente querer atender ao chamado de Jesus e nos mover dentro desse querer. Disse o próprio Mestre que a paz na terra está destinada aos homens de boa vontade. Jesus não quer pureza, não quer iluminação, que Ele sabe que está fora do nosso alcance. Ele quer boa vontade, mas não uma boa vontade teórica e verbal, uma boa vontade prática. Que nós, apesar das nossas ilusões, apesar dos nossos condicionamentos, apesar das nossas crenças, de supormos que não merecemos, que somos culpados e temos que ser punidos, por exemplo, que nós deixemos todos esses envoltórios e, apesar deles, mesmo com a limitação deles, nos movamos em atendimento ao chamado de Jesus. 2026, nós não sabemos nada do que vai acontecer, mas temos certeza de uma coisa: a humanidade, que tem estado morta há vários milênios, será chamada. A voz poderosa de Jesus nos chamará e todos à volta duvidarão. Será que nós estaremos entre os que duvidarem e que rirão e que bloquearão a ação dos outros? Ou será que nós seremos Lázaros, que levantaremos do túmulo
que atrairemos os enviados de Jesus, que seremos desenvolvidos, desenfaixados, descobertos, fazendo emergir esse eu profundo que fará uma função fundamental na libertação da terra, porque, como disse Mahatma Gandhi, um homem que ame profundamente fará a transformação de milhões. Sejamos nós, apesar dos nossos enormes limites, os homens, mulheres de boa vontade, que tudo farão, apesar de suas enormes limitações, crenças, tudo faremos para atender ao chamado de Jesus. E o chamado de Jesus, ninguém tenha dúvida, é o serviço, é a compaixão, é o amor. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Arregacemos as mangas. É tempo de trabalho. E o Mestre está chamando trabalhadores para a sua vinha. Porque o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Que a humanidade toda se dedique a atender ao chamado de Jesus. Assim seja, ficamos muito felizes com a presença de todos aqui, que nós possamos ouvir, ter finalmente ouvidos de ouvir a voz do Mestre que nos chama. Saudemos agora os amigos. Marco Aurélio Trindade falando que os sonhos não envelhecem, principalmente esse sonho essencial do ser. Enir Cajazeira vibrando por Mônica Silva, que todos os doentes, assistidos ou não assistidos, com mais ou menos esperança por parte da medicina, dos amigos, que todos recebam essa energia que aqui se recolhe da natureza, se multiplica em nossos corações, se inunda a terra pela ação e pelo amor de Deus, atingindo todos os necessitados de comida, de habitação, de vestuário, de carinho, de serviço, de colo. Que assim seja, amigos e amigas. Adelaide Dias, que nós espalhemos tudo o que recebemos aqui. Compartilhe, espalhe, propicie a mais pessoas que renasçam para 2026. Porque é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, como disse Albert Einstein. Mas é saúde, é vida, que saibamos e nos proponhamos a mudar para que o ano seja melhor. Assim seja, graças a Deus, um grande abraço a todos, até amanhã.